Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 22. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Depois nós vamos para Ezequiel, capítulo de número 37. São dois textos. Um no Antigo Testamento, os dois no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo de número 22, verso 1 diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Verso 2: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, ou sem esperança, sem plano, sem futuro, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Meu Deus, pensa você sendo o chefe dessa turma. Ezequiel capítulo de número 37. Eu vou ler o verso 1 a 4 e depois vou ler o verso de número 10. Quero fazer um link nessa visão profética a essa caverna de Adulão e trazer para os nossos dias, porque tem muitos que estão vivendo na caverna, são daqueles homens que estão sem plano, sem projeto, desgostoso, não sente mais a graça, a unção de Deus, e tem alguns que estão num vale de ossos secos. Verso 1 do capítulo 37 de Ezequiel diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Verso 4: Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Verso 10: E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. Aleluia. E viveram, e se puseram em pés, e um exército grande em extremo. Tem algumas versões que vai dizer um exército extremamente poderoso. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu quero começar dessa última frase do capítulo 37 e verso 10. Um exército valoroso, um exército extremamente poderoso, um exército grande em extremo.
é uma palavra profética. Eu quero dizer que a sua casa será um exército valoroso. Aleluia. Eu falei que é uma palavra profética. É só quem crê vai receber como uma palavra de Deus e vai manifestar esta palavra profética para a sua casa e para a sua família. Exército. Não tem um conceito ou uma coisa que pode representar melhor ou representar bem a igreja, uma família, um conjunto do MTC, uma orquestra, como um exército. Essa representação do exército, ela traz na nossa mente alguns conceitos, algumas palavras. Exército representa conquista, exército representa governo, exército representa ordem, unidade, fidelidade com uma visão. Exército também representa harmonia. Não se pode construir um exército se não tiver ordem, se não tiver harmonia. Não se constrói uma orquestra se não tiver harmonia, ordem. Pensa bem se algum instrumento tocar no lugar de outro. Vocês tocaram muito bem, têm tocado muito bem. Harmonia. A harmonia é um conceito do exército. A harmonia é um conceito da igreja. E a harmonia é um conceito da família. Aqui, o profeta está recebendo uma ordem de Deus. Profetiza. E ele diz assim: profetizei conforme a ordem de Deus. E houve harmonia. Eles se tornaram a viver, se colocaram em pé e se formaram um grande exército. Aleluia. Aleluia. As crianças vieram aqui na frente hoje, vocês viram que ela estava uniformizada. E estava escrito lá que eles eram um exército. Até a Luciana, se eu não estiver enganado, deu ordem para aquele pequeno exército. Atenção! Teve um que falou até bem forte: amém! Porque quando se ouve a voz do general, um exército está pronto. Quando se ouve a voz de Deus para profetizar, o profeta deve estar pronto. Um líder é um profeta de Deus. É ele que dá o comando. Ontem mesmo eu estava lá na casa do Sidão. Ele convidou parte da banda. Geralmente vai só uma parte mesmo, que é uma banda só. E colocaram lá umas cadeiras em ordem. E começou a chegar os convidados e sentaram no lugar aonde a banda ia tocar. Aí de repente houve uma ordem: esse lugar está reservado para os músicos. Aniversário de músico geralmente é música que se toca. E eles ficaram lá 1 hora cantando hinos e a churrasqueira queimando uma carne. Eu não sou músico, e eu fiquei olhando a churrasqueira e ouvindo os músicos. Mas graças a Deus que teve um lá que deu uma ordem, falando assim: enquanto a banda vai tocar, prepara uma mesa para o pastor e leva sempre uma carninha quentinha para ele. Isto é harmonia. Jezael, isto é ordem. Isto é ordem. Hoje, Deus vai derramar uma unção especial sobre os líderes de departamento.
Porque sobre a responsabilidade de vocês estão homens e mulheres. Homens e mulheres. Mas não se compra um exército, não se compra uma família pronta. Família se constrói. Família precisa de investimento. Para ter harmonia numa orquestra precisa de ensaio. Cada um na sua posição. Cada um na sua posição. Mas o texto vai dizer assim que quem colocou o profeta ali, Jezrael, não foi o profeta que foi. A Bíblia vai dizer assim que a mão do Senhor, que estava sobre o profeta, que estava acima do profeta, a mão do Senhor o conduziu num vale. Já é difícil um vale. Mas não era só um vale. Era um vale cheio de ossos secos. Aí agora eu vou lá para o texto de 1 Samuel. Aqui está Davi. Vocês conhecem a história de Davi? O homem que foi consagrado, separado para ser rei. E depois da consagração, da unção dele, ele começou a enfrentar uma perseguição. Se você for ler um pouco antes, no capítulo de número 21, Davi está fugindo. E ele foge para uma cidade, Ax. E alguns dos moradores reconhecem Davi. E fala assim, não é Davi? Davi, para escapar daquele local, a Bíblia fala assim que ele se finge de louco, de doido, e começa a babar. E o texto vai dizer assim que a loucura dele é tanta, a encenação da loucura para ele escapar era tanta, que ele começou a escrever nos portais e nas portas. Aí o rei olha para Davi e fala assim, Davi, isso aí é um doido, é um louco, não pode ser Davi. E aí o Espírito de Deus me falou, tem muitos pais, tem muitas mães que estão ficando loucos por causa que não há harmonia na sua casa. Mas o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Haverá vozes que vão romper o vale. Haverá vozes que vão romper ossos secos. Porque no vale há um silêncio, porque só tem mortos e ossos secos. Mas há alguém que vai se levantar nesse vale, que ouvirá a voz de Deus, que está dizendo, profetiza sobre esse lar, sobre esta casa, sobre esta família, diz o Senhor. Eu falei que exército não se compra e não se acha pronto, precisa ter um processo. E nessa loucura de Davi, ele corre e vai para uma caverna. E nessa caverna eles ficam sabendo que Davi está lá, e aí se ajunta a ele esses homens que se achavam em aperto. Tem aqui. Aperto, eu acho que eu também estou no meio desses homens. Homens que se achavam endividados. Todo homem de espírito desgostoso, sem esperança. Olha para o futuro e fala, não tenho esperança. Homem que não tinham lar, que não tinham projeto, ou os seus projetos foram destruídos. É esses homens que se ajuntam a Davi. Um homem escolhido, um homem que tem uma chamada, um homem que estava sendo preparado para ser rei. O processo aqui é longo e o tempo é curto, mas desses homens, se você for ler, nós vamos ler, eles se tornam valentes de Davi. Aleluia.
Eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, os seus filhos serão valentes do Senhor Jesus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, onde o mundo é um vale de ossos secos, sem vida, onde eles não ouvem mais a voz do Espírito, mas a sua casa, a igreja do Senhor, ainda ouve a voz do Senhor falar com ela, e ela ouve a ordem de Deus. A sua casa e a sua família não serão homens sem projetos, sem sonho, sem visão, mas terão projetos de Deus, sonhos de Deus, porque são muito maiores do que os vossos projetos. Assim diz o Senhor para ti nesta noite. Aleluia. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 23. Olha os homens que entraram na caverna. Olha os homens que se tornaram, porque ouviram a voz do Senhor. Porque tomaram posse de um projeto que Davi tinha de se tornar rei. Essas daqui são as últimas palavras de Davi. Um homem que foi levantado, ungido por Deus. E aí ele escreve lá no verso de número 8, ele começa a relacionar os valentes de Davi. Irmãos, é só Deus que faz de homens endividados. É só Deus que faz de homens sem projetos, homens valentes que enfrentam peleja, que enfrentam adversidade, que enfrentam vento contrário, porque o Senhor está com ele nesse projeto. Aleluia. A Bíblia vai dizer assim no versículo de número 8: esses são os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete. É um dos principais dos capitães, que opusera a 800 e os feriu de uma só vez. Eleazar, um valente que estava com Davi, quando provocavam os filisteus, que eles se ajuntavam a peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar, a mão ficar pegada à espada. É só o Senhor que mantém de pé aquele a quem ouve a voz dele. Olha uma palavra profética para a sua casa: não desista, não desista, peleja até o fim, nem que sangre o seu joelho, mas peleja até o fim, porque a vitória é sua, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Se você for ler o texto, você vai ver aqui vários outros homens de coragem. Tem um aqui que o Davi fala assim: eu estou com vontade de beber uma água lá da fonte, longe, e é perseguido, e diz que um dos seus valentes levanta e vai lá buscar. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber a água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e trouxeram a Davi, pois ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Valente. Eu estava pensando nesse texto aqui. Nós estamos vivendo um tempo que os nossos filhos não querem cuidar mais dos pais. É uma verdade. Tanto que o nosso lar Levi
está cheio de idosos. Não que não tem família, mas que os filhos não podem mais cuidar ou não querem cuidar. Pensa esse homem aí, que era líder, e sentiu desejo de beber a água. Homens que eram endividados, empobrecidos, sem planos, mas tinha um líder, tinha alguém que ouvia a voz de Deus e ministrava sobre ele. E ele sentiu o desejo de beber a água. E esse valente foi lá buscar a água, passando no meio dos inimigos. Por isso que eu, no começo, disse que o exército é um símbolo de uma família. Tu vai profetizar para a sua casa. Tu vai profetizar para a sua casa. Você não será desamparada. Deus levanta da sua casa filhos valentes que vão suprir a sua necessidade. Fique tranquilo, abençoa eles, ora por eles, apresenta eles ao Senhor, porque a tua casa se levantará valentes de Davi, diz o Senhor para ti nesta noite. Aleluia. A mão do Senhor pega esse profeta e leva ele para um vale. Primeira lição que eu aprendo aqui: não se intimide com o ambiente onde Deus te colocou. Não se intimide com o ambiente em que você está vivendo. Na sua casa, na sua família, na escola. Não fique intimidado com isso. Isso não é uma desculpa se não há harmonia. Deus te colocou lá. Deus te estabeleceu lá. A mão do Senhor te colocou neste lugar, nesta casa, nesta família. Pode tu estar caminhando no meio da sua casa em vales de osso seco, mas não se intimide com a circunstância que você está passando, porque tu entrará nesta casa a partir de hoje como um profeta de Deus. Deus te dirá nesta noite: profetiza sobre esses ossos. É a voz de Deus que te manda profetizar sobre a tua casa. Não é desculpa. O Senhor te estabeleceu lá. Viva como um profeta de Deus neste lugar. O Senhor te ordena no seu trabalho, na faculdade, jovens, para tu viver como um profeta de Deus, para ter autoridade dos céus. Não se intimide com o que ensina, com a maioria que é maior é aqueles que está convosco. Há uma ordem de Deus para esta juventude: abra sua boca e profetiza sobre aquele lugar, diz o Senhor. O problema é que nós nos intimidamos pelo ambiente que nós vivemos, principalmente quando não há harmonia. E pensa uma coisa: se tem alguém na casa que gosta das coisas em ordem, é a mulher. Não é, jovem? A mãe de vocês. Coloca o sapato no lugar, essa meia jogada, arruma a cama. Há uma desordem. E nesse vale aqui é uma desordem, é um caos. Tudo fora da ordem. Mas há uma voz profética no caos. Há uma voz profética neste lugar, do vale de osso seco. Porque quem levou o profeta para ali foi o Senhor. Não foi o profeta que foi por conta própria. Aqui nós aprendemos outra lição. O problema é que muitas das vezes nós vamos aonde Deus não quer que nós estejamos. Procuramos coisa que Deus não nos quer dar.
Mas na sua casa Deus te estabeleceu como profeta. Haverá ordem. As irmãs podem glorificar a Deus? Quem quer em ordem na sua casa, diga amém. Então entra como profeta na sua casa e começa a profetizar a ordem na sua casa. Pastor, mas eu grito. Eu até jogo sapato nos meus filhos. A gente escuta isso direto. Jogo do lado de lá da... Tem um rapaz rindo aqui, talvez a mãe dele fez isso. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: não se impressione com a forma ou com o estado original que as pessoas estão. Há uma desordem, há ossos secos, há um vale. Não se impressione com isso, tá bom? Se Deus te estabeleceu aí, fique tranquilo, líder. Não se preocupe se há desordem. Tu se levantará como um profeta que ouve a voz de Deus. Haverá uma voz profética nesse vale, porque o Senhor nessa noite está te levantando para profetizar. Não olhe para os ossos secos, espalhados, jogados de um lado para outro. Simplesmente ouve a voz de Deus, que está dizendo: poderão ter ordem esses ossos? Poderão ter vida esses ossos? E eu quero dizer, você sozinha não coloca ordem nesta casa. Tanto que o profeta fala assim: Senhor, eu não posso, eu não sei, mas tu sabe. Tu terás um ajudador, o Deus dos exércitos, Senhor Jeová, entrará contigo neste lugar, nesta casa, e tu ouvirá como tu me ouve nesta noite. Vai ter momento que tu vai ouvir a voz de Deus de uma maneira tão clara como tu está me ouvindo agora. Será o momento de você profetizar, de você dar a ordem que você receberá do céu para a sua casa e para a sua família. Aleluia. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto. A Bíblia fala assim que o profeta, ele anda no meio dos ossos. Ele anda no meio do vale. Isso aqui fala de relacionamento. Não importa a situação que a pessoa está, tenha relacionamento. Caminha junto. Você é uma voz profética de Deus. Anda no meio dessa desordem. Anda junto com essas pessoas, porque o Espírito de Deus te encherá com uma voz de autoridade. Quando esses ossos secos ouvir não a sua voz, mas a voz do céu, haverá uma mudança nesses ossos secos. Você vai ver um reboliço. Você vai ver as coisas entrar no seu devido lugar, cada um no seu devido lugar. Haverá uma harmonia, porque não é a sua voz, é a voz de Deus que vai falar com esses ossos secos, e eles vão procurar uma harmonia, cada um no seu devido lugar. Aí eles vão ser forjados, modelados. E a forja de Deus, ela é tremenda. Ela não é, a forja de Deus não é a sua voz, não é a sua cinta, ela não é o seu chinelo com GPS,
que muitas das vezes, que nem eu quando era mãe, queria desviar, mas acertava do mesmo jeito. Quando a voz de Deus trabalha, não tem como eles não ouvir a voz de Deus. Forja é lugar aonde transforma ferro em aço. Pode ser coração duro, pode ser coração que não ouve a sua voz, mas quando entra na forja de Deus, é diferente. Quando Deus começa a martelar, é diferente, porque Ele dá uma martelada aqui e coloca no fogo. Não tem como, vai entrar na forma, vai entrar no modelo, vai entrar em ordem, porque é a voz de Deus que vai fazer. É a ação do Espírito Santo que vai trabalhar na sua casa, na sua família. Haverá um agir de Deus. Aleluia. Encerrando, eu convido aqui a equipe de louvor. Quarta lição que eu tiro aqui: caos é caos enquanto não há governo. Bagunça é bagunça enquanto não há governo. Caos aqui é vazio. Vazio é vazio enquanto não há uma ordem de Deus. Exemplo, Gênesis capítulo 1. O texto é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, havia caos. Mas aí o texto vai dizer assim: havia trevas sobre a face do abismo, sem forma, vazia, abismo, trevas, homens endividados, espírito desgostoso, sem planos, sem projeto. Tudo isso é caos. Mas aí o texto continua dizendo assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se moverá nesse caos. O Espírito de Deus se moverá nesse vazio que você está sentindo. O Espírito de Deus se moverá nessa tua angústia, nessa tua falta de esperança. O Espírito de Deus se moverá nessa falta de esperança que você tem da sua casa e da sua família. O Espírito de Deus se moverá nesse vazio da sua alma. Alabaichomahas. O que quebra um caos é um governo. E aí o texto vai dizer assim: e disse Deus, haja luz. Há uma voz profética que moverá este ambiente em que você está vivendo. Há uma voz profética que quebrará esse silêncio do seu vale e mostrará uma direção de Deus para a sua casa e para a sua família. Várias vezes o texto diz assim: profetiza. E o profeta diz: profetizei como ele me deu ordem. Verso 4, então disse o Senhor: profetiza. Verso 7, então profetizei como se me desse ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. O caos foi mudando, o vazio foi mudando.
houve um movimento, porque houve uma voz que profetizou no meio daquele caos. Verso 9 diz: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, que virá um vento que vai assoprar sobre esses mortos para que tenham vida. E verso 10 diz assim: então eu profetizei como ele me deu ordem. Deus te dá ordem nesta noite. Profetiza sobre a sua casa. Deus te dá ordem nesta noite: não amaldiçoe seus filhos. Não diga que não tem jeito mais. Não diga eu desisto. O Espírito de Deus está te ordenando: profetiza vida, profetiza vida, profetiza: os meus filhos são herança do Senhor, os meus filhos se tornarão valentes de Davi, os meus filhos serão homens e mulheres de Deus. Não importa o momento em que eles estão vivendo agora, mas o Espírito de Deus manda te dizer: profetiza sobre esse vale. Esses ossos secos só voltaram a ter vida depois que o profeta profetizou. Alisson, profetizo vida sobre a sua vida. Tu chegasse aqui sem destino, mas esse lugar será um lugar de bênção sobre a sua vida. Clayton, eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, as mais ricas bênçãos do Senhor. Tu és um profeta de Deus, Clayton. Deus te chamou para ser profeta. Os ossos só receberam vida depois que o profeta profetizou. Se o profeta não tivesse profetizado, ainda havia ossos, ainda era vale, ainda era ossos sequíssimos. Damares, eu profetizo autoridade sobre a sua vida. Naquele lugar, tu és uma voz profética de Deus. Quantos idosos estão lá? E o testemunho que nós ouvimos é que eles ficam esperando, olhando a porta para que a família venha visitar. Eu profetizo que tu és uma filha para aqueles anciões. Alabaitu Yamahas. O texto vai dizer que eles só se tornam um grande exército porque houve um profeta naquele vale. Eles só se colocaram de pé e se tornaram valentes, um exército extremo, valoroso, depois que ouviu a voz do profeta. Líderes, Deus te levanta como profeta. Quer que a sua casa viva? Ouça a voz de Deus e profetize bênção sobre a sua casa. Então eu profetizei como Ele me deu ordem. A ordem é do Senhor.
Eu profetizei, entrou vida neles, entrou o Espírito neles, eles viveram, se puseram de pé, e se tornaram um grande exército. Coloque de pé, exército de Deus, coloque de pé. Ouça a voz de Deus aí onde você está, porque tu sairás nesta noite aqui como um profeta de Deus, como um profeta de Deus. Vamos adorar ao Senhor com a equipe. Aleluia. Pode adorar a equipe. Enquanto a equipe vai adorar o nome do Senhor, receba a unção de Deus, receba o sopro do Espírito. Abre o ouvido e ouça a voz de Deus. Tua voz, Senhor, tua voz, Senhor, faz tremer exército. Ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Oh, aleluia, o caos. Eu preciso calar todas as vozes. Para de ouvir. Menos a tua. Ouça a voz do Espírito. Silenciar todas as vozes, menos a tua.